Um escândalo de 500 milhões de reais no governo Bolsonaro está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, que já apresenta elementos muito sólidos para a gente já poder dizer com segurança de que a probabilidade de ter corrupção, de ter sacanagem nesse esquema de 500 milhões é altíssima. E eu vou trazer esses elementos aqui para vocês, todos os elementos típicos de licitação ou ausência de licitação feita para desviar dinheiro público. Antes de falar sobre esta notícia, essa investigação, eu peço que você se inscreva no canal, clica aí no joinha, clica no sininho para receber as notificações. Muito bem, meus amigos, uma força-tarefa do Tribunal de Contas da União está investigando desde o ano passado, 500 milhões em contratos com empresas de tecnologia, contratos que foram firmados pelo governo Bolsonaro. Só que tem coisas muito estranhas na maior parte desses contratos e eu vou levantar aqui para vocês quais são os contratos, qual é o valor desses contratos, quais os ministérios envolvidos nesses contratos e qual é a suspeita em cima deles. Muito bem, são 55 contratos com empresas de tecnologia da informação, de TI, e que envolvem diversos ministérios, 11 ministérios, incluindo aí o Ministério da Cidadania, da Educação e da Economia. O que o TCU aponta nesses contratos? O primeiro é o seguinte: 83% dos contratos não tem o detalhamento do serviço prestado, ou seja, não tem como você fiscalizar esses contratos se o serviço está sendo prestado ou não, ou se é empresa fantasma, ou se o serviço que está sendo prestado é outro, ou se tem desvio de função, porque em 83% desses contratos você não tem o detalhamento do serviço prestado, o que é o que acontece em 100% dos contratos em que você tem corrupção. Essa é uma característica comum entre todos os contratos, você não detalhar os serviços, justamente para você dificultar a fiscalização, a apuração, porque quando você tem o detalhamento do serviço, é muito simples você exigir via lei de acesso à informação que o governo mostre esses serviços que estão sendo prestados. Se não há detalhamento desses serviços, você pode acionar a lei de acesso à informação e o governo pode te entregar qualquer coisa, relatório sobre absolutamente qualquer coisa, porque o serviço não está detalhado, logo qualquer coisa que você entregue, você pode dizer que é um serviço que está sendo prestado por causa daquele contrato, ainda que não seja. Muito bem, além dessa irregularidade, nós temos aí que 94% das contratações não possibilitaram uma avaliação da razoabilidade dos preços, ou seja, os preços praticados, e vou repetir o que está no relatório do TCU, os preços praticados não tinham comparabilidade com a vida real, ou seja, não tinha como você analisar se o preço que está sendo praticado pelo governo é o mesmo preço de mercado, o que também é outra característica comum em contratos fraudulentos, e justamente por isso que o TCU agora soltou esse relatório mostrando essas irregularidades, o que pode avançar para uma denúncia e responsabilização criminal e administrativa dos ministros e dos técnicos responsáveis por esses contratos, porque é justamente nessa margem que existe em 94% desses contratos, que somados são 500 milhões de reais, que você consegue ter superfaturamento, Se você não consegue comparar com o valor de mercado e você não consegue avaliar o serviço prestado, você pode cobrar qualquer valor por qualquer serviço. Corrupção, desvio de dinheiro público, porque se você não precisa, se você tem dificuldades em averiguar se o serviço está sendo prestado, e mesmo que você averigue o serviço sendo prestado, você não consegue comparar o preço que está sendo cobrado daquele serviço pelo preço que ele cobra na iniciativa privada, não tem como você fazer uma fiscalização eficiente, e não tem como você ter indicadores para mostrar se aquele serviço está sendo bom ou ruim para o povo brasileiro, para a administração pública, se aquele contrato segue o princípio da economicidade, da eficiência, da probidade da administração ou não. Muito bem, nós temos um exemplo de contrato que deixa muito claro que tem sacanagem, que é o seguinte: pagamento de R$423 pela substituição de um cabo de rede, R$879 para instalação de um aparelho telefônico, ou seja, você está cobrando R$889 para instalar um telefone fixo. Vou virar instalador de telefone fixo, 800 pau para cada telefone, num dia aí eu instalo 10, puta, 8 mil por dia. Vamos lá, R$1.242 pela liberação da ferramenta WhatsApp Web. Isso mesmo que vocês entenderam. R$1.242 pagos para liberar o WhatsApp Web. Só isso. Só para desbloquear o firewall da rede, que é um serviço que você pode fazer remotamente, que você pode fazer de casa. Você nem precisa levar o técnico lá para o ministério para baixar o firewall e liberar o WhatsApp Web. E R$961 para cadastrar um usuário na rede interna do ministério. Meu amigo, o cadastrar usuário, manda o estagiário fazer. Para cadastrar usuário, você pede para um voluntário, faz de graça. É uma
uma coisa que nem tá na descrição do trabalho, que você já pressupõe que cadastrar o cara, ou o cara se cadastra, ou já tem uma central que faz aquele cadastro como procedimento comum. Você não precisa de um contrato pra pagar R$961, né, praticamente um salário mínimo, o cara cadastrar uma pessoa. Se a gente for cobrar tudo isso para cada cadastro de servidor público que utiliza sistema de tecnologia da informação, sistema online, sistema compartilhado, vai dar o quê? Mais de 20 mil servidores. Vamos falar só de funcionalismo público federal. Vai dar o quê? Mais de 20 mil servidores. Vamos cobrar R$900, né? Vamos arredondar para R$1.000. R$1.000 para cada um dos 20 mil servidores, que vão gastar uma fortuna só para cadastrar gente em computador. O custo total só desse contrato, em que claramente esses serviços foram superfaturados, foi de R$32 milhões. Então R$32 milhões num contrato que tem essa liberação do WhatsApp Web, que tem essa conexão de um cabo de rede, a instalação do telefone fixo, cadastrar um funcionário ali na rede. O Estadão procurou a Casa Civil não falou nada, procurou o Ministério da Economia, o Ministério da Economia não falou nada, procurou o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto também não quis falar nada, né? Ou seja, quem foge de dar manifestação, quem foge de dar os devidos esclarecimentos, é porque tá devendo. O inocente é o cara que tem o maior desespero em se provar inocente, em mostrar a correção dos seus atos, para não parar nenhuma dúvida sobre seus atos. Aquele cara que tem interesse em postergar a investigação, em postergar esclarecimentos, é justamente o cara que tá devendo, porque sabe que tá esperando uma prescrição, tá esperando algum milagre, tá esperando alguma defesa jurídica. O inocente é aquele que mais tem interesse em acelerar a própria investigação, acelerar o próprio processo, em acelerar a transparência. Então, nós temos mais do que isso também. Uma das empresas contratadas é uma empresa que comprovadamente já culpada e comprovadamente já executou, foi usada como fachada para desviar R$50 milhões entre 2016 e 2018. A Polícia Federal deflagrou aí a Operação Gaveteiro e descobriu que uma das empresas contratadas aí, a Business Technology, ela foi utilizada justamente como simplesmente uma fachada para desviar R$50 milhões. E aqui nós estamos falando de contratos dessa empresa e de outras empresas, 55 contratos de R$500 milhões, né, em fraude, em desvio de dinheiro público, levantado no relatório do Tribunal de Contas da União. Palácio do Planalto quietinho, Ministério da Economia quietinho, ninguém fala nada sobre o Ministério da Cidadania quietinho, ninguém fala nada, ninguém quer dar esclarecimento nenhum. Vai esperar, basicamente, acho que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas apresentar uma ação para que o governo seja julgado. Cai mais uma vez, fica cada vez mais claro que essa aura de moralidade e esse discurso de incorruptível do Bolsonaro não passa de bravata.